Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Recomendações de sempre: curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Se quiserem apoiar o nosso trabalho, link do LivePix aqui na descrição do vídeo. Hoje, de volta com vídeos um pouquinho mais longos, com uma resenha de um livro do Edgar Morin, mais uma vez esse nome aqui no canal. Eu já havia comentado em live que eu planejo fazer um projeto de ler quase tudo do Edgar Morin. Não sei se é possível ler tudo, porque a obra dele é imensa, mas eu quero ler os principais livros e trazê-los aqui no canal, como uma forma também de estudar mais um autor e de apresentá-lo para vocês. O livro que eu escolhi hoje é um livro um pouco mais simples. O título dele é Os 7 Saberes Necessários à Educação no Futuro. Foi publicado em 1999. É um livro que sai na virada do século e na virada do milênio. Foi um livro feito a pedido da Unesco, que é o órgão da ONU responsável pela educação, ciência e cultura, que fica sediado em Paris, cidade na qual Edgar Morin reside. E esse livro foi fruto de um projeto chamado Educar para um Futuro Viável, e ele contou com a colaboração de vários acadêmicos, entre eles o nosso querido Morin. E essa obra ela se situa num campo de preocupações da obra do Edgar Morin a respeito da virada do século. Para quem é um pouquinho mais familiarizado, vai saber que o Morin, por volta desse período ali do final dos anos 80 até o ano 2000, ele tem como temas de preocupação a virada do século e o balanço do que foram as experiências do século XX, tanto a experiência hitlerista quanto a experiência do stalinismo. Dois fatos que marcaram muito a trajetória do Morin, já que ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial e também um grande crítico do stalinismo, tanto que depois também escreveu um livro chamado Autocrítica, no qual ele conta um pouco da sua trajetória no marxismo e reflete também sobre essa experiência de auto-engano, de ilusão e de erro. Também existe outra obra de Edgar Morin que trata desse tema mais especificamente, que é Para Sair do Século XX, que foi uma obra feita a pedido dos editores, com o objetivo de refletir sobre as experiências do nazismo, do comunismo, e de como essas experiências poderiam nos permitir, talvez, sair dessas visões, desses paradigmas do século XX e entrar em um novo tempo. E esse livro foi acompanhado de um diário também, que se chama Diário de um Livro. Está dentro dos diários de Edgar Morin, que eu atualmente estou lendo. Quem me segue nas redes sociais, aliás, se você não segue, Matheus Ferraz F. Ele conta nesse livro a trajetória de escrever essa obra por sortir do XXe siècle. E nesse livro ele vai tratar de temas importantes: a reforma do pensamento, o aprendizado com os erros do século, o totalitarismo, o colonialismo, o racismo e a preparação para os desafios do tempo vindouro. Então ele fala de globalização, inteligência artificial, o choque de civilizações e a catástrofe climática. A temática da ecologia também aparece na década de 90 na obra de Edgar Morin. Na verdade, já na década de 60 havia uma grande preocupação de alguns movimentos minoritários com a ecologia. O Edgar Morin, como ele participou também do movimento hippie na Califórnia, inclusive também aparece nos diários dele esse momento, essa participação, já era um aspecto muito presente na obra dele, até pela influência biológica que ele teve pelo tempo que passou no Salk Institute, nos Estados Unidos. Então o objetivo do livro, na verdade, não é apresentar um programa, uma grade curricular, e sim entender quais são os problemas centrais e fundamentais, né, cujo ensino vai ser necessário no próximo século, no nosso século atual. Então é um livro que se propõe muito mais a apontar os problemas e apontar caminhos que tornem possível a resolução desse problema. E o livro é dividido em 7 capítulos, cada um refletindo um saber necessário à educação do futuro. E o primeiro deles é As Cegueiras do Conhecimento, Erro e Ilusão. Essa é uma temática que comparece bastante na obra do Morin e é um postulado talvez importante da sociologia morraniana, que é exatamente a possibilidade do conhecimento estar errado, do conhecimento ser produto de ilusão, de um engano da nossa mente, um engano da nossa subjetividade, da nossa afetividade. Ele diz: todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. E é muito difícil para nós admitir que o nosso conhecimento é errado, porque o conhecimento ele não se apresenta como erro, ele se apresenta como algo coerente, algo que parece ser correto.
E para nós quebrarmos isso e entendermos que aquele conhecimento é um erro, é um esforço que essa autocrítica demanda. Ele vai dizer, o conhecimento não é um espelho, né? O conhecimento não reflete o mundo exterior, mas ele é o produto de um processo de tradução e de reconstrução. E nisso você tem erros de apreensão, ou seja, você não capta a informação da maneira correta, e erros de linguagem, os erros de linguagem que atingem a tradução e a reconstrução. Então a reconstrução pode ser afetada pela maneira como você captou aqueles dados, mas também pode ser afetada pela forma como você vai traduzir aquele conhecimento, trazê-lo para uma esfera da comunicação. E nós temos erros também de interpretação das pessoas que vão ouvir, porque nem sempre as palavras têm o mesmo significado, estão no mesmo contexto, nem sempre a palavra vai ser entendida da mesma forma por dois interlocutores. E nós temos os erros de projeção, que é o momento em que a pessoa que ouve, ela atribui intenções àquele que fala, que na verdade não tem nada a ver com o que a pessoa que fala está defendendo. Esse também é um grande problema. E existe uma relação de implicação, polaridade, toma esse termo do Miguel Reale, entre intelecto e afeto. Porque ao mesmo tempo que intelecto e afeto estão em polos opostos, eles também se relacionam e há um grau de afetividade grande no conhecimento. Do mesmo modo que existe um grau de conhecimento na afetividade, de certa forma. Então são termos que, embora eles estejam em polos separados, um influi sobre o outro. Então por isso que é uma relação de implicação, polaridade. Existe uma influência, uma abertura. E a ciência, ela é um instrumento necessário, mas nós não podemos pensar que ela é perfeita, que ela é infalível. Ela tem problemas, ela cria as suas próprias ilusões e ela tem limites nela mesma. O conhecimento científico não vai indagar das suas finalidades, por exemplo. Ele não vai indagar se o que ele faz é ético ou não. Não vai indagar também para que ele vai ser aplicado ou por que ele está sendo buscado. Não existe uma preocupação científica com essas dimensões. A dimensão ética, ela é importante na ciência, mas ela não é necessária para a produção de ciência. Pode-se produzir ciência sem ética. A questão é, qual o limite para a produção da ciência? Até que ponto os cientistas estão dispostos a ir? E ao longo da história nós percebemos o quanto esses limites eles foram forçados, testados, às vezes até ao prejuízo de milhões de pessoas. E nós temos também mecanismos muito mais desenvolvidos para o nosso mundo interior do que para o exterior. Então existe uma influência muito grande da nossa situação corporal, da nossa situação mental, psicológica sobre aquilo que nós conhecemos. Isso influencia a forma como nós enxergamos o mundo, como nós captamos as informações e como nós elaboramos esse processo de tradução e reconstrução. E há sempre o perigo do auto-engano, o perigo do egocentrismo, da autojustificação, da tendência a culpar os outros, da memória seletiva que seleciona e guarda as boas lembranças, enquanto sublima ou apaga as lembranças ruins. E nós temos a própria característica dos sistemas de ideias que resistem às agressões de teorias inimigas e argumentações adversas. Então todo sistema de ideias ele trabalha pela sua conservação. Nós vemos que grupos políticos agem sempre no sentido de preservar aquelas ideias que são já deles, que já lhes pertencem e que são pertinentes à forma de pensar. E toda vez que uma ideia adversa surge, essa ideia é jogada para o lado, é jogada para o escanteio, porque ela não se coaduna com aquilo que o movimento político já produziu. Existe uma dificuldade de assimilar esse discurso, existe uma dificuldade de trabalhá-lo, de entendê-lo e de verificar se aquela informação ela requer uma alteração do sistema ou não. Na ciência, em tese, esse processo deveria ser mais fácil, mas nem sempre isso acontece porque outros fatores também influem sobre a ciência, nem sempre fatores científicos. Existem mudanças na ciência que não são motivadas exatamente por questões científicas, existem questões pessoais, existem egos, existem problemas de caráter econômico, problemas de caráter
estrutural, até no sentido, na verdade aqui no sentido mais infraestrutural, que não permite o desenvolvimento de uma ideia científica. Por mais inteligente que seja o cientista, que sejam os cientistas, nem sempre esse processo é possível. Então na ciência isso também acontece com dificuldade. E quando nós vamos para o campo das religiões, o campo das doutrinas políticas, esse processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de assimilação é muito mais complicado. Então existe um problema que o Edgar Morin aponta, que é a dificuldade de distinguir o que é sonho e do que é vigília. Ou seja, do que você está vendo que é algo da realidade do mundo exterior e do que é um produto da sua cabeça. E nós temos que exercer controles sobre essa informação, esse conhecimento, para ver se ele realmente faz sentido. Se ele é um conhecimento de fato, ou se ele é simplesmente uma informação, uma impressão nossa. E nós temos vários controles. Nós temos o controle ambiental, que é o controle da experiência, da resistência física. Então nós podemos, por exemplo, no meio de um sonho, nós podemos pedir que alguém nos belisque. É um controle natural, um controle de resistência. Você percebe que aquilo ali está acontecendo de verdade. Você pode ter o controle prático, que é o controle da verificação, que é você fazer uma experiência e ver se aquilo realmente bate com o seu modelo mental. Você tem o controle da cultura, que é a referência ao saber comum, que é o que a gente diz, o argumento de autoridade dos antigos, o que é que as pessoas mais velhas, mais inteligentes pensaram sobre o assunto. E você tem a referência da pessoa que está do seu lado, que você vai conversar com ela e perguntar: você viu a mesma coisa que eu? Você está realmente vendo aquilo que eu estou vendo também? E nós temos a referência do nosso próprio cérebro, que na verdade vai ser a referência à coerência, para ver se aquilo ali, aquele evento, ele tem um sentido coerente consigo mesmo, não há uma contradição dentro dele, e a própria lógica, na verdade a memória. Você vai ver que aquele evento ele já foi vivido por você, você se lembra que ele aconteceu, e a lógica, se aquele evento ele é coerente internamente. E a partir daí você vai estabelecer um processo de racionalidade. A racionalidade ela se liga a dois polos, que são o polo lógico e o polo empírico. A mente vai formular um modelo e esse modelo vai ser testado na natureza. É como funcionam as experiências científicas, é a formulação de modelo. Claro que isso também é muito submetido a controvérsias, mas nós podemos pensar que a ciência funciona muito por meio de modelos. Você elabora um modelo e verifica se esse modelo ele descreve ou não determinado fenômeno. Então, a partir desse mecanismo é que você vai chegar à obtenção de um conhecimento científico. Mas a ciência, a racionalidade, na verdade, falei ciência, mas é racionalidade, ela não pode ser fechada à dimensão afetiva. A importância que a dimensão afetiva tem no nosso dia a dia, porque muitas vezes o nosso conhecimento também depende da nossa afetividade. Existe um papel, de certa forma, de um imaginário, de uma criatividade dentro da formulação de uma hipótese científica que é indispensável. O próprio Karl Popper, criticável em vários aspectos, ele falava que existe um lado artístico na criação da teoria científica. E isso é fundamental para que o cientista encontre boas soluções, que ele consiga formular boas hipóteses e testá-las também. Então existe uma dimensão afetiva, existe uma dimensão, digamos, misteriosa talvez, na atividade científica, que permite o estabelecimento de novas teorias, de novos modelos, que serão verificados e desmentidos ou aceitos. É importante ter esse aspecto criativo, a consciência dos próprios limites e a capacidade de autocrítica. Esse é um ponto fundamental dentro do primeiro capítulo, porque o Edgar Morin, ele mesmo, tem um lado autocrítico, uma dimensão autocrítica muito forte ao longo da obra dele, e é sempre essa possibilidade de pensar que você está errado, e talvez de sair um pouco da sua forma de pensar e entender como o outro pensa, que talvez seja um dos grandes desafios da vida, de entender por que o outro tem ideias diferentes das nossas e por que o outro chegou àquelas conclusões que não são
compatíveis com as nossas. Esse talvez seja o processo mais difícil e um processo para o qual a educação, enquanto um fenômeno talvez aculturante, falaremos disso mais para frente, enquanto a educação nesse momento de aculturar o aluno, ela também não permitiria essa capacidade de autocrítica e essa capacidade de entender os argumentos do outro e de entender talvez a forma de pensar de outras pessoas. E essa capacidade de autocrítica, de reconhecer os próprios problemas, as próprias fraquezas, é algo importante e algo que uma educação que apresenta a ciência deveria abordar sempre e privilegiar um conhecimento que tenha consciência dos seus limites. E ele estabelece uma distinção entre racionalidade, que é essa capacidade exatamente de você formular hipóteses, testá-las e aumentar o seu conhecimento sobre o real, sempre consciente dos limites e autocrítico, e a racionalização, que é o aspecto negativo, que é essa tendência à busca pela coerência, a busca pelo fechamento, que no fim, na verdade, em vez de trazer conhecimento, ela traz uma enorme ignorância, porque ela distorce os próprios fatos e ela se nega a esse processo de verificação que é fundamental para conhecer realmente. Então ela se contenta com a formulação do discurso, ela se contenta com uma coerência interna, mas ela não percebe que a coerência interna não basta, ela é um passo importante, mas ela requer um avanço, ela requer um passo além em direção à verificação, que pode trazer informações comprometedoras para aquele edifício teórico. E é importante entender isso por quê? Porque nós estamos sempre em uma sociedade, uma cultura que comporta tanto a dimensão da racionalidade e a dimensão do mito. Então no Ocidente, muitas vezes no século XIX, no começo do século XX, havia o pensamento de que o mito era algo superado, de que o mito não tinha nenhum papel dentro da sociedade. E ao longo do tempo, ao longo do século XX e todos os fenômenos que ele produziu, as pessoas perceberam que o mito ele mudou de instância, mas ele continua presente. Nós pensamos no cinema, aliás, o Edgar Morin tem livros sobre o cinema, tem livros sobre a indústria cultural, as estrelas, elas são em certa medida parte do nosso mito. Os jogadores de futebol aqui no Brasil são parte do nosso mito. Então, não é que o mito tenha sumido do Ocidente. O mito ele só mudou de endereço, mas ele continua presente e ele influi no nosso conhecimento científico. Nós criamos mitos dentro da ciência. Nós criamos nomes que são incontestáveis, mas cujas ideias depois se mostram erradas. E nós precisamos demolir esses mitos. Então nós temos esse modelo mental, essa forma de pensar, que é intimamente ligado ao mito. Sem isso, nós vamos pensar sempre que nós somos 100% racionais, o que está longe de ser verdade. Porque nós temos uma capacidade de sentir, que é importante, mas nós temos também uma tendência a nos fechar à realidade. Porque, de certa forma, o eu pesa sobre nós, né? O ego cartesiano pesa sobre nós. E o Edgar Morin é um autor, nesse sentido, talvez, muito francês e muito cartesiano, porque ele parte dessa oposição cartesiana entre coisa pensante e coisa extensa e busca, de certa forma, superar essa oposição e mostrar que, de certa forma, o que a gente pensa como res cogitans tem um aspecto de res extensa que participa dela. Do mesmo modo que existe um aspecto de res cogitans na res extensa. E nós temos de entender isso porque, às vezes, o que a gente considera como racionalidade é simplesmente uma elaboração sobre um sentimento, sobre uma possessão, sobre uma ideia que, na verdade, não tem nada a ver com o mundo exterior. É simplesmente uma forma de nos justificar e de não assumir nossos próprios erros. E nisso entra também a noção do paradigma. O paradigma é que opera essa seleção de conceitos mestres e determinação de operações lógicas. Então, o paradigma elege os conceitos mais importantes e ela vai dizer como esses conceitos vão ser usados. Ela vai determinar quais são as categorias importantes. E os indivíduos, eles conhecem com base nesses paradigmas. E eles só mudam a sua forma de conhecer quando eles mudam os seus paradigmas. Então, nesse sentido aqui, o Edgar Morin não cita, mas há uma alusão a Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções científicas, claramente. E que nós temos de entender que esse aspecto do paradigma é importante porque nós vivemos
em um universo que já foi dado antes do nosso nascimento. Nós nos comunicamos nesse universo e é a partir dele que nós vamos viver, que nós vamos conhecer, que nós vamos sentir, experimentar o mundo. Então, existe uma marca que esse conhecimento deixa, e o Edgar Morin chama isso de imprint cultural. O imprinting, que é uma impressão que a família, a sociedade e outras instituições elas deixam sobre nós. E existe também um aspecto curioso na história das ideias, que é o fato de que nós criamos as ideias, mas as ideias atuam sobre nós também, que é o que ele chama de noosfera, essa esfera do espírito que nós criamos, mas que muitas vezes tomam posse de nós e anulam esse aspecto de racionalidade que nós possuímos. Dessa forma, às vezes a gente pensa, eu vou fazer algo porque eu pensei, refleti, elenquei argumentos e cheguei à conclusão de que aquilo é o melhor. Na verdade não, você está simplesmente sob a influência de uma ideia política e você ignora os fatos que contradizem essa ideia, seleciona os fatos que corroboram com ela e simplesmente age sob o influxo daquela ideia. E ele adota essa dimensão da possessão nos diários de Edgar Morin, acho que no primeiro volume. Ele fala sobre os daimon e os Elohim da Bíblia, e ele diz que essa influência existe sobre nós e muitas vezes são fenômenos de possessão que atingem pessoas que às vezes eram normais, não tinham nenhum perfil de serem radicais, de serem pessoas capazes de cometer crimes, de assassinar, e essas pessoas se tornam criminosas, se tornam pessoas violentas, pessoas com comportamentos imprevisíveis, porque elas estão exatamente possuídas pelo influxo dessas ideias. Então, nós temos que entender que essas possessões existem, que as ideias podem tomar conta de nós, para que nós possamos dialogar com elas, controlá-las antes que elas nos controlem e aplicar a elas o teste de verdade, o teste de verificação. Então, nós temos que operar um combate contra as ideias usando as próprias ideias. Então, há uma diferença, porque as ideias que nós usamos para combater essas outras ideias são ideias que estão sempre abertas para a realidade, abertas para o conhecimento do mundo exterior. Não são ideias fechadas em si mesmas, não são ideologias. Então nós temos essa consciência da incerteza, que é muito importante numa educação do século XXI, de um mundo que muda tanto. E nós precisamos sempre ter essa consciência da incerteza do conhecimento, das nossas possibilidades de atingir o conhecimento também. E nós precisamos sempre elaborar, como diz o Edgar Morin, metapontos de vista, ou seja, nós precisamos sempre pensar a nossa situação e sempre olhar o mundo a partir da nossa situação, tentando talvez filtrar o quanto a nossa situação influi no nosso conhecimento sobre o mundo. Então nós temos uma abertura talvez às interrogações fundamentais sobre o mundo, o homem e o próprio conhecimento. Ou seja, nós estamos sempre abertos às novas ideias, abertos ao que pode acontecer. E nós temos uma convivência com esse lado da possessão, tanto do nosso espírito pelas ideias, quanto das ideias pelo nosso espírito. Então nós temos que entender de certa forma o que é a nossa personalidade agindo sobre uma ideia, o quanto a nossa personalidade não molda uma ideia para se adequar ao nosso espírito, e o quanto o nosso espírito não é afetado por ideias que trabalham nele, e o quanto talvez essas ideias às vezes nos levam a romper barreiras que nós não queremos romper, barreiras que são ruins, barreiras que são importantes e que evitam que nós degeneremos em barbárie, degeneremos em problemas de violência política, por exemplo, que são muito comuns hoje que foram muito comuns no século XX, que hoje ainda atingem a sociedade. Então é necessário entender isso para evitar os sofrimentos do século XX. Como ele próprio diz, é preciso armar cada um no combate vital pela lucidez. O segundo capítulo se chama Os Princípios de um Conhecimento Pertinente. E a partir daí ele vai estabelecer uma oposição nesse segundo capítulo entre o mundo globalizado,
um mundo em que os problemas são sempre mais gerais, mais abrangentes, e um conhecimento compartimentado. E a partir daí ele vai estabelecer 4 camadas fundamentais: o contexto, o global, o multidimensional e o complexo. O contexto, que ele vai dizer, é situar os dados ou informações no meio em que eles estão inseridos. Então, por exemplo, o significado da palavra amor. Ele diz aqui, o significado da palavra amor muda de acordo com o ambiente. Se a palavra é dita num ambiente sagrado, ela tem um sentido muito diferente, às vezes muito profundo. Mas às vezes você diz eu te amo num contexto de uma roda de amigos, no contexto em que você não quer ser uma pessoa indelicada, talvez. Já vi que o amor nesse contexto vai ter um sentido mais leve, diferente desse sentido de amor, talvez, do ágape cristão, por exemplo, de entregar a vida pelo outro. Não vai ser esse o caso. Então é importante situar as ideias dentro do seu contexto. E a partir daí, você precisa organizar essas ideias dentro de um todo. E nesse campo aqui entra o global. O global é o conjunto que contém partes diversas que estão ligadas de forma interretroativa organizacional. Então existe nessa ligação uma finalidade. E existe uma influência da parte sobre o todo e do todo sobre a parte. E o todo tem propriedades que não são redutíveis nas partes. E o todo pode inibir propriedades das partes. Então existe uma relação entre todo e parte que ela tem algo de diferente, tem algo de inédito. Que as partes juntas elas contêm propriedades que sozinhas não conteriam. E o todo ele tem propriedades que são diferentes da soma daquelas partes. Então existe uma organização que faz emergir algo diferente, algo novo. E há também uma presença do todo nas partes, que é o que o Edgar Morin chama de princípio hologramático. Então ele dá o exemplo do DNA, que está presente, por exemplo, num fio de cabelo. No bulbo capilar existe o DNA humano. Na linguagem, a linguagem de cada ser humano, de certa forma, tem presente as características da comunicação da espécie. As normas, elas estão presentes dentro de nós. Quando nós seguimos a lei, nós estamos, de certa forma, reproduzindo as normas, mesmo que sem saber. No sentimento de obrigação, de dever, também é uma reprodução do todo na parte. E há uma multidimensionalidade do ser humano, por exemplo, que é uma unidade complexa, que pode ser vista por várias perspectivas. Pode ser vista pela dimensão psicológica, pela dimensão econômica, pela dimensão sociológica, pela dimensão filosófica, pela dimensão religiosa. Existem vários aspectos que conversam entre si. E o conhecimento pertinente, ele não vai isolar a parte do todo. Então ele não vai separar uma parte para estudar aquilo ali. Ele vai estudar a parte em relação com o todo e vai estudar a parte em relação com outras partes. Até porque as partes entre si também exercem uma influência importante. Então nós temos uma complexidade que é marcada pela inseparabilidade dos elementos, pela interação e pela interdependência das partes entre si e com o todo. Então nós temos uma ligação entre unidade e multiplicidade. O corpo é uma unidade e há uma multiplicidade de órgãos, uma multiplicidade de funções que são exercidas por esses órgãos em vista da manutenção da organização de um corpo. E nós temos uma tendência, talvez, a um conhecimento compartimentado, a um conhecimento especializado e a perda de uma inteligência geral, de uma curiosidade, de uma vontade de perguntar. E isso é perdido. Eu me lembrei até de um outro livro que se chama Arte de Pensar, do Ernest Timney, no qual ele trata exatamente disso, da criança que tem curiosidade do conhecer, que tem uma espontaneidade, que é tolhida à medida que ela envelhece e assimila os hábitos dos mais velhos. Essa curiosidade fundamental é que é preciso manter viva na educação e que muitas vezes os programas, as listas, as receitas matam. Essa curiosidade precisa ser cultivada com o auxílio do professor. Eu acho que aqui também é um aspecto que o Edgar Morin não tratou no livro dele, mas eu acho que o papel do professor é algo que precisa ser muito pensado. Talvez se eu fosse escrever uma crítica aos Sete Saberes, eu diria: faltou tratar do papel do professor dentro desse processo de estimular a curiosidade dos alunos. O professor hoje, especialmente quando tem inteligência artificial, quando existem vários meios de talvez
cumprir essa função de ser a pessoa mais sábia, ser o guia, o professor, ele vive um momento de contestação, vive um momento de declínio, porque existe uma base de dados que supera o conhecimento de qualquer professor, em termos quantitativos. E qual o papel do professor nesse processo? Eu acho que o Sete Saberes tem talvez esse ponto inexplorado, que mereceria em um livro posterior, em um escrito, um pós-escrito, quem sabe, ser mais bem tratado. De toda forma, certamente o exercício dessa curiosidade é fundamental, e que essa formação por disciplinas, a formação compartimentada, ela impede o desenvolvimento da capacidade de contextualização e integração dos saberes, porque é exatamente isso que o inteligência geral faz. A inteligência geral, ela é como se fosse aquela imagem do quebra-cabeça que você tem dentro da sua mente, e você monta as peças com base nessa imagem que você formou, ou naquela imagem que vem na caixa do quebra-cabeça. A inteligência geral seria essa imagem da caixa do quebra-cabeça que você vai organizar a partir daquelas peças que você recebe. Uma educação parcelar seria talvez uma educação que só coloca aquela peça do quebra-cabeça, mas ela não preste atenção ao fato de que essa peça vai se unir a um quebra-cabeça maior e que você precisa ter consciência disso. Então, esse é um grande problema, porque a ciência moderna, ela é pautada pela abstração, pelo isolamento, pela mensuração, pela formalização. Tem até aquela frase do Galileu, né? Mede o que é mensurável e torna mensurável aquilo que não é. E nós temos uma tendência de reduzir o complexo ao simples, que é uma tendência cartesiana, de novo, esse personagem quase onipresente na obra de Edgar Morin, que é Descartes, falando ideias claras e distintas. E a redução do complexo ao simples é um esforço pelas ideias claras e distintas. E uma aplicação do determinismo à complexidade humana, uma tentativa de reduzir a complexidade humana a um algoritmo, a uma forma que permita a previsão. E quanto mais progride essa crise, essa oposição, lá do início do capítulo, entre o mundo cada vez mais globalizado e uma ciência cada vez mais especializada, regionalizada, provincializada, nós temos um agravamento da crise e ao mesmo tempo um agravamento da incapacidade de pensar a crise. Então nós temos uma anonimização do cientista, que hoje é um burocrata dentro de um mundo científico que é marcado por aparelhos, por uma dimensão enorme, que impede talvez o cientista de tomar consciência da sua situação, do seu papel. E nós temos uma alienação de um cientista que produz algo que não vai ser usufruído por ele, e produz algo sobre o qual ele não tem controle. Então o cientista, ele quase que se torna um proletário, ele se torna alguém que não tem essa consciência do que tá acontecendo, e não tem talvez o desenvolvimento de uma capacidade própria de pensar aquilo, de se organizar, de agir em vista de um fim comum para mudar aquele contexto. E ele dá um exemplo, né, do desmatamento, que o desmatamento para plantar acaba gerando erosão do solo, acaba gerando enchentes, acaba gerando deslizamentos, e isso atrapalha a agricultura em vez de ajudar. É uma consequência imprevisível. E nós temos o exemplo da política habitacional, que é uma política habitacional, por exemplo, que esvazia os centros, afasta as pessoas da cidade e termina dificultando o transporte, termina tornando aquelas pessoas ali párias dentro da cidade. Então é uma consequência imprevista que não foi examinada, que não foi enxergada exatamente pela falta desse conhecimento geral, pela falta dessa imagem do todo que precisa existir. E é importante dizer que o que o Edgar Morin propõe não é um abandono do conhecimento científico. Na verdade, é uma integração desse conhecimento científico a um outro tipo de conhecimento que vai maximizar o conhecimento científico, o que vai, talvez, dar ao conhecimento científico a consciência dos seus limites e permitir que ele se desenvolva melhor e que ele não se torne uma ideologia, que ele não se torne algo fechado aos fatos. É a partir dessa consciência que o conhecimento científico ele se torna melhor. Por quê? Porque ele é consciente dos seus limites, porque ele é autocrítico e porque ele está sempre, talvez, à procura, como o Morin diz também mais à frente,
ele está sempre na temperatura da sua própria destruição, ele está sempre na fronteira, no abismo. É um conhecimento que não tem medo de mirar o abismo e de perceber o olhar do abismo, e tem coragem talvez de dar o salto. Vou usar um termo um pouco heideggeriano, né? Dar o salto. E essa é uma coisa importante que a ciência moderna, ou que essa ciência, para usar o termo do Alfred Weber, pós-cartesiana, precisa ter em mente.